Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Daniel, sou coordenador docente da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, em Uberaba, Minas Gerais. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos e dar início ao nosso webinar, agradecendo, desde já, a presença de todos que estão prestigiando a este evento. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de brevemente falar um pouco sobre a LASE, para quem não conhece, a Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da UFTM. Ela é uma liga que corresponde a um programa de extensão de característica multiprofissional, interdisciplinar, que envolve discentes e docentes dos cursos da saúde da UFTM, que tenham como interesse em comum o assunto da saúde esportiva, ou a saúde do atleta, que é aquilo que motiva as atividades que a Liga desenvolve em ensino, pesquisa e extensão. Em função da situação de pandemia que nós estamos vivenciando, nós tivemos que adequar o formato das nossas atividades, de um formato presencial para um formato remoto, e já há algumas semanas estamos trabalhando com aulas, palestras, por meio de webinários ou mesas redondas online. E por meio desta adaptação, temos conseguido manter as atividades da Liga de uma forma bastante atuante e ativa. Então, nesse sentido, nós temos o grande prazer de apresentar o nosso convidado de hoje, que ministrará uma palestra que tem um pouco mais de interesse para o público da fisioterapia, mas que não está restrito apenas a essa profissão, podendo se estender também ao interesse de outros profissionais ou discentes, onde nós teremos, então, um pouco de conteúdo sobre a osteopatia, e para isso nós convidamos, então, o professor fisioterapeuta Bruno Gonçalves Dias Moreno, que é graduado em fisioterapia pelas Faculdades Salesianas de Lins, com especialização em osteopatia, ortopedia e traumatologia. Ele é mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade de São Paulo, é doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, Campus Botucatu, e é coordenador e professor do curso de osteopatia da Escola Brasileira de Fisioterapia Manipulativa, a EBRAFIM. Então, gostaria de agradecer em nome da LASE, ao professor Bruno, que desde o início foi muito atencioso ao nosso convite e prontamente aceitou essa proposta de parceria para estar aqui conosco nesse momento. Então, professor Bruno, agradeço em nome da LASE, passo a palavra a você para que você possa iniciar com esse importante conteúdo para os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Eu estou com um pouco de eco aqui no meu som, eu queria confirmar com vocês se vocês estão com a mesma sensação aí. Professor Bruno, aqui eu ouço muito bem, mas eu vou aguardar que as pessoas se manifestem também via chat. Então, vamos lá. O meu normalizou aqui agora. Não, um pouco ainda. Eu vou tentar tirar o fone de ouvido, vamos ver. Algumas pessoas referiram que também estão ouvindo com um pouco de eco. Pessoal, e agora, melhorou? Para mim está melhor. Pessoal, boa noite a todos aí. Primeiro, agradecimentos ao professor Daniel pela oportunidade de compartilhar um pouquinho um pouco do trabalho de osteopatia, e aí eu vou tentar também, de alguma forma, fazer alguns links sobre o trabalho de osteopatia dentro da área do esporte. Agradecer ao Bruno, que meu xará, que esteve comigo aí durante o processo de organização e me deu todo o apoio, suporte para que as coisas pudessem fluir bem e esse encontro pudesse acontecer. Parabéns pela iniciativa da Liga, acho que esse tipo de iniciativa é enriquecedora aí para todos os participantes, para todos os envolvidos, É o tipo de organização que todos saem ganhando, e é uma oportunidade realmente muito especial de compartilhar
conteúdo, experiências, né, eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento acadêmico aí de todo mundo, e claro, não só dos alunos participantes, mas acredito que em relação a todos os professores envolvidos também. Então, parabéns pela iniciativa de todos. E eu sei que a Liga também, ela é multidisciplinar, né, e eu sei que vocês já tiveram encontros de outras áreas também. Eu só queria fazer uma pergunta antes de compartilhar minha tela com vocês, e aí se vocês puderem me dar uma orientação aqui pode ser pelo chat mesmo. Eu queria saber mais ou menos aí que ano de fisioterapia que vocês estão cursando, e quem for profissional pode colocar sou profissional, e se tem pessoas de outras áreas, que não só da fisioterapia aqui também, por exemplo, educação física, medicina, qualquer outra área aí, afim, para eu poder organizar melhor a minha fala. Se vocês puderem rapidamente me dar um norte, porque isso me facilita a organização de algumas ideias. Ok. Então tá, grande maioria mesmo da físio, né? E aí eu tô vendo que o pessoal aí tem bastante gente aí de vários anos diferentes. Então, enfim, eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio um pouco mais tranquila para que todos consigam me entender. E se a gente precisar de detalhes mais técnicos, mais específicos, de repente a gente deixa isso para uma etapa final e eu consigo trabalhar isso com vocês também, tá legal? A última questão, professor, me diga se você acha adequado também, professor Daniel. São 61 que escreveram, para fazer, esse pessoal que está aqui vai receber um certificado depois, né, de participação. Eu pensei de fazer uma lista de presença por formulário, na verdade ela está feita, né, só para que eles pudessem colocar os nomes, e aí a gente liberaria o certificado só de quem realmente colocou o nome nessa lista, para mandar o certificado para eles amanhã. Se achar que também eu passo o link aqui dessa lista virtual. Tudo bem, professor, fique à vontade para conduzir dessa forma, eu acredito que fique bem apropriado, tá bom? Só tem uma lista de presença aí, depois vocês só colocam o nome de vocês, e aí a gente vai depois batendo pelas inscrições e tal. E vamos lá, então. Aqui para mim já abriu, professor. Preciso que mais alguém confirme aqui via chat, só para que o professor fique mais tranquilo aí para iniciar a apresentação. Já tivemos aqui diversas confirmações, professor, fique à vontade. Então, só para que a gente possa já criar um vínculo aí de relacionamento, depois quem precisar de qualquer informação, contato. Essa aqui é a minha conta de Instagram, essa aqui é a conta de Instagram da Ebrafim. A gente tem bastante conteúdo sobre osteopatia, quem se interessar, à disposição aqui. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu tentei separar minha apresentação com a seguinte estratégia, né? Eu sei que a osteopatia é um assunto bastante comum dentro da fisioterapia, mas incrivelmente, ao mesmo tempo que é comum, ainda é bastante confuso para a grande maioria das pessoas que buscam entender um pouco melhor como funciona isso. Então, assim, eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui para vocês quem conhece a osteopatia, acho que a imensa maioria, se não todos aí, já ouviram falar de alguma forma, mas se eu pedisse para vocês aqui, escrevam o que é osteopatia num papel, eu tenho convicção que a gente teria 53 respostas diferentes. Cada um escreveria de uma maneira diferente. Por quê? Porque a osteopatia, apesar de ser aí uma ciência, um método de trabalho bastante antigo, né, reconhecido no mundo todo como um método bastante eficiente de trabalho, de apoio de cura e reabilitação, envolve características que são bastante peculiares aí ao método de trabalho. Então, eu pensei de tentar fazer com que vocês entendam melhor o que é osteopatia, e eu tenho certeza que no final da apresentação, vocês a gente continuará com 53 respostas diferentes, mas eu acho que vai ficar um pouco mais claro o entendimento de qual é a proposta da osteopatia dentro de uma equipe terapêutica. E como essa aqui é uma liga multidisciplinar,
E eu quero que vocês entendam também qual que é a diferença do trabalho de osteopatia, por exemplo, para outros trabalhos ligados à reabilitação esportiva. Eu acho que isso é bastante interessante, também eu trouxe alguns exemplos nesse sentido. Então, o mais importante aqui, para mim, é que no final desse tempo de apresentação, é que vocês consigam entender melhor o que é osteopatia e como se comporta o diagnóstico osteopático. Porque a osteopatia, muito ao contrário do que muita gente imagina, não é um método de tratamento que envolve manipulações articulares. A osteopatia é um sistema de diagnóstico que envolve um componente de investigação integral e interconexões entre sistemas diferentes do corpo, como esses sistemas podem participar de um tecido em função ou em disfunção. Então, basicamente, é isso que eu vou tentar explicar para vocês aí dentro da minha construção teórica aí dessa apresentação. Então, por exemplo, esse primeiro slide que eu estou projetando para vocês aqui, eu só queria que vocês entendessem algumas considerações iniciais, para a gente tentar imaginar a complexidade do que é a fisioterapia hoje, não é nem só a osteopatia, mas vamos lá. Imagina que um paciente, ele chegue, ele tenha dentro da casa dele, enfim, dentro do ambiente dele, problemas de infecção, problemas orgânicos, dor, enfim, ele tem algum tipo de queixa de saúde de maneira geral. Em geral, as pessoas já têm um determinado conhecimento, claro que isso pode ser equivocado de alguma forma, mas um determinado conhecimento para falar assim, bom, se eu tenho algum problema respiratório, se eu fosse procurar, não um fisioterapeuta, mas um médico para me ajudar, ele já sabe qual o médico seria o mais adequado, o especialista mais adequado para trabalhar com o problema de saúde dele. Então, ele procuraria um pneumologista. Eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque diferente aí de outros países, o Brasil, a gente trabalha praticamente com uma medicina baseada em especialidade, não uma medicina de base, né, de atuação em clínica geral, né, então é uma medicina muito mais ligada à especialidade. Mas, enfim, se a pessoa tem um problema de pressão, uma arritmia cardíaca, ela vai no cardiologista, se ela tem um problema de estômago, ela vai no gastro, e assim, mais ou menos definido. E os médicos, eles têm já um senso clínica que está delimitado da seguinte forma, né, independente da especialidade que esse cara escolher, dentro da área médica, já tem uma norma definida, que é um exame, esse paciente ele vai passar por um exame de anamnese, um exame clínico e exames de complementares, que podem ser clínicos, laboratoriais ou de imagem, e com base nessas informações, o médico está apto a definir tratamento. Em geral, hoje, a medicina ela faz a intervenção de forma medicamentosa, né, química ou cirúrgica, dependendo do caso e do acompanhamento da avaliação, e o médico, em geral, também está apto para definir prognóstico. Né? Eu não estou dizendo que sempre esse tratamento vai ser o melhor para o paciente, eu não estou dizendo que sempre ele vai acertar o tempo de recuperação, eu só quero que vocês entendam a sistematização do trabalho médico e como que ele é desenvolvido desde o diagnóstico até a intervenção. Por que isso? Para que a gente possa fazer um paralelo com a fisioterapia. Então, eu vou tentar dar o mesmo exemplo para vocês. Um paciente chegou com uma dor lombar. Então, imagina que uma pessoa com uma dor lombar hoje precisa procurar um fisioterapeuta para ajudá-lo na reabilitação dessa dor lombar. Qual a especialidade do fisioterapeuta ele procuraria para fazer esse trabalho com ele? Se fosse na área médica, já está muito bem definido que quem cuida disso é o ortopedista. Na fisioterapia, para vocês terem uma ideia, as pessoas têm várias outras opções. Então, por exemplo, só na fisioterapia a gente tem a fisioterapia ortopédica, a quiropraxia, a osteopatia, a acupuntura, sem falar, não nas especialidades, né, mas no que a gente chama de segmento de intervenção, que são fisioterapeutas que trabalham com RPG, com pilates, com outros tipos de formas de técnicas de trabalho, que de alguma forma poderiam estar contribuindo, fazendo uma intervenção no fim de solucionar essa dor lombar. Quer dizer, a fisioterapia ainda, de maneira geral, provoca uma grande confusão na cabeça das pessoas em qual seria o formato de trabalho, o formato de tratamento que cada uma dessas especialidades, ou cada um desses profissionais, ou cada uma das técnicas poderia trazer para o paciente. Então, o que a gente percebe ainda é que diagnóstico e tratamento de fisioterapia, muitos pacientes eles acabam acertando ou errando, mas muito mais pelo acaso ou pela indicação de pessoas próximas, né, do que realmente por um conhecimento do trabalho de cada um. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é essencial que a gente entenda o conhecimento do trabalho de cada um. Então, a primeira coisa, ainda, como é que o fisioterapeuta trabalha? Como é que o fisioterapeuta vai definir tratamento para o paciente? A partir do diagnóstico. Então, ainda existem fisioterapeutas que trabalham focados em diagnóstico médico. O que é isso? Por exemplo, um paciente chegou com síndrome de impacto do ombro. E
Bruno, me dá um exemplo de um fisioterapeuta que trabalha com diagnóstico médico. Em geral, por exemplo, sistemas que trabalham, por exemplo, com planos de saúde, que tem que atender muitos pacientes no mesmo horário, serviços públicos que tem que atender muitos pacientes no mesmo horário, as guias que os fisioterapeutas recebem são guias com diagnósticos médicos. Então, com base nesses diagnósticos, eles lançam protocolos, em geral, por eletroterapia e exercícios. Mas o que eu quero que vocês entendam também, a partir desse diagnóstico médico o diagnóstico médico é a melhor forma de definir tratamento de fisioterapia? Definitivamente não. Por quê? Porque o diagnóstico médico, ele não é capaz de definir qual é o componente disfuncional desse paciente. Ele não é capaz de definir qual é a disfunção desse paciente. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de impacto do ombro, ela pode ter diferentes características. Por exemplo, um paciente pode chegar com dor e limitação de EDM. Um outro paciente com síndrome de impacto do ombro pode chegar com dor e instabilidade de ombro. Um outro paciente pode chegar com dor e um outro componente disfuncional, quer dizer, o diagnóstico médico definitivamente, e o protocolo de atendimento fundamentado no diagnóstico médico, definitivamente não parece ser a maneira mais adequada de trabalhar, mas ele ainda acontece. A fisioterapia vem evoluindo bastante, principalmente na área científica, né? E aí, graças a essa evolução científica, principalmente, começou-se a ficar um pouco mais firme a ideia de se trabalhar com diagnóstico que é chamado diagnóstico cinético funcional. Então, a partir disso, os pacientes, por exemplo, numa síndrome do impacto do ombro, são divididos em subgrupos, e aí sim, são avaliados componentes diferentes. Se um paciente tem dor e instabilidade, ele vai para o subgrupo A, se o paciente tem dor e limitação de edema, ele vai para o subgrupo B, e de acordo com a disfunção, ele é trabalhado num determinado subgrupo. E aí, a partir principalmente das evidências científicas aí disponíveis para determinado segmento, vão ser definidos. Qual que é a evidência científica mais adequada para trabalhar ADM? Para trabalhar instabilidade, para trabalhar dor. E aí são selecionados temas aí dentro da prática científica, talvez os que seriam mais adequados para trabalhar determinados sinais e sintomas disfuncionais, né, que esse paciente está apresentando. Bruno, legal. E a osteopatia? A osteopatia trabalha diferente disso. Então, na verdade, eu quis apresentar essa primeira etapa para vocês, para que fique muito claro a diferença do que faz osteopatia e do que faz qualquer outra forma de trabalho de fisioterapia, de uma linha mais ortopédica, mesmo que seja uma linha mais voltada para a área cinética funcional. Então, assim, Bruno, mas para osteopatia, não é importante entender a disfunção? É fundamental. Mas não só a disfunção terminal do paciente, quer dizer, não importa só saber se o paciente tem uma instabilidade. É importante para o osteopata saber se o paciente tem uma instabilidade de ombro, e se ele, por exemplo, tem uma disfunção importante do músculo redondo maior ou redondo menor, é importante para o osteopata tentar entender quais são os sistemas, os demais sistemas corporais, que estão envolvidos nesse componente de estabilidade. Quer dizer, será que existe algum outro sistema que tem algum tipo de perturbação funcional também, que impede a função daquele músculo, ou que limita a função daquele músculo, ou que prejudica a função daquele músculo? Então, quer dizer, o osteopata, ele não vai trabalhar somente nesse músculo com instabilidade, por exemplo, com prescrição de exercícios para ganhar de força, ou ganhar motricidade, ou ganhar recrutamento, e coisas assim. Ele vai tentar trabalhar sobre outros sistemas que possam estar em prejuízo funcional, por exemplo, uma instabilidade de redondo menor, ela pode estar relacionada com uma disfunção de uma víscera, por exemplo, do estômago, que provoca uma facilitação medular num determinado nível da coluna torácica ou da coluna cervical, e isso faz com que a informação neural que chega até esse músculo seja prejudicada. Então, eu quero que vocês entendam assim, quando a gente trabalha com diagnóstico osteopático, a gente quer ir além do componente músculo-esquelético. A gente quer ir através de avaliações funcionais, entender qual é a capacidade de cada sistema se integrar com sistemas que funcionam e que não funcionam bem. É mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje, e é isso que a gente define como integralidade. Integralidade, a gente não chama de integralidade só o que a gente ouve falar muito na fisio de maneira geral, que é, por exemplo, a integralidade miofacial. A integralidade para a osteopatia, ela tem que ir além disso. Ela tem que ir através dos sistemas, de todos os sistemas corporais, do sistema neuromeníngeo,
até, digamos assim, se a gente pensar na osteopatia mais moderna, né, no que vem acontecendo com a osteopatia nos últimos anos, as correlações a nível psíquico, biológico, e, enfim, e outras conexões também que eu vou tentar, pelo menos, dar uma pincelada para vocês aqui, até o final dessa apresentação. Então, por exemplo, para tentar dar um exemplo para vocês aqui, isso aqui é um caso bastante comum da gente ver clinicamente nos dias de hoje. E esse é o paciente que a gente anda recebendo, e dentro de consultório, né? Então, o paciente chegou lá, o que você tem? Ah, tenho dor de cabeça, tenho dor cervical e tenho dor lombar. E aí, tudo bem. Imagino que quem está atendendo mesmo... Bom, se tem alguém já formado aí que está fazendo atendimento de fisioterapia, é tipo de paciente clássico, né? Chega paciente assim, vários desses no consultório, todas as semanas. Mas se vocês prestarem atenção na feição aqui do nosso paciente, claramente a gente percebe que tem componentes aí que vão além do componente ortopédico. Então, tem outros componentes aqui associados que parecem ser importantes também, dentro de uma avaliação integral. Então, por exemplo, o paciente falou assim, bom, qual que é a tua queixa? Ah, eu tenho dor de cabeça, tenho dor cervical e tenho dor lombar. Mais alguma coisa? Ah, não, mais nada. Mas pensa bem, está acontecendo alguma outra coisa com você que não, além dessas 3 sintomas, além dessas 3 condições, alguma outra coisa você consegue perceber de diferente no teu dia a dia que chame a tua atenção? Falou, para falar a verdade, e isso para a gente considera característica assim, essencial de uma avaliação de osteopatia, o cara fala, para falar a verdade, eu estou tendo uns picos de pressão alta, eu estou com dificuldade para dormir, eu estou com sintoma de cansaço, de fadiga, de indisposição. Você sabe que eu estou percebendo que, não sei se antes, durante, mas junto com esse monte de sintoma que eu acabei desenvolvendo, eu estou percebendo que tem outros componentes aqui que estão associados no meu dia a dia. E isso aqui é essencial para o diagnóstico osteopático. É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês. Qual que é a diferença de um diagnóstico cinético funcional para um diagnóstico integral? Então, por exemplo, imagina que esse paciente, aquele paciente lá, ó, dor cervical, dor lombar, dor de cabeça. Pico de pressão, dificuldade de sono e fadiga, ansiedade e tal. Imagina que ele procurar um médico. O que está acontecendo? O doutor fala, doutor, estou me sentindo mal, o que está acontecendo? Ah, estou sentindo dor de cabeça. Ah, dor de cabeça? Imagina que ele procurou um ortopedista, porque ele tinha dor cervical e dor lombar. Está sentindo dor de cabeça? Ah, tá. Ó, você precisa procurar um neurologista, porque quem cuida de dor de cabeça é neurologista. O que mais? Ah, minha pressão está... Ah, é? Então, acho que você precisa procurar um cardiologista, porque quem cuida de pressão é o cardiologista. Ah, eu estou com fadiga, indisposição. Ah, eu acho que talvez pode ser alguma coisa hormonal. Talvez valha a pena você procurar um endócrino. E eu aqui vou cuidar da tua lombar e da sua cervical. Aí, com certeza, esse médico vai avaliar, vai examinar, vai pedir os exames que ele julgar necessários, em função do exame clínico e etc. Mas eu quero que vocês entendam que o paciente apresenta uma série de sinais e sintomas, e que o médico, ele meio que vai fatiando o paciente e vai falando assim, ó, para esse sintoma, essa especialidade, para esse sintoma, essa especialidade. E mais ou menos assim que é definido o tratamento de maneira geral. Então, vamos imaginar que esse cara caiu na mão do fisioterapeuta. Chegou na mão da físio, o que vai acontecer? O físio aqui tem uma capacidade maior de lidar com isso. E como é que o fisioterapeuta faria? Ele ia investigar o paciente, ele ia examinar também, ia ver as disfunções, ia aplicar lá exercícios, alongamentos, técnicas de terapia manual para a coluna lombar, para a coluna cervical. Talvez até com a prescrição de exercícios para poder ajudar a controlar esses picos de pressão, estresse, ansiedade. Então, assim, na verdade, a prescrição de exercício também no sentido de controlar um determinado sintoma, né, que o paciente vem apresentando. Então, eu estou tendo pico de pressão arterial, eu estou sentindo uma ansiedade, então, talvez o exercício possa te ajudar a lidar com isso. Então, numa condição aí mais ou menos geral, o fisioterapeuta também pode ajudar. Mesmo que ele tente atuar em vários segmentos, o que eu quero que fique muito claro é que não existe uma tentativa real de diagnóstico de entender como e por que todos esses pacientes apareceram todos esses sintomas apareceram nesse paciente. E qual a relação
anatômica, fisiológica e biomecânica entre todos eles. É isso que eu quero que vocês tentem entender melhor. Eu quero que vocês tentem acompanhar para vocês entenderem o que é diagnóstico e raciocínio osteopático. Mas eu queria além disso. Bruno, e se esse paciente, para a gente entender diferentes linhas, né, de cuidado e de diagnóstico. A imprensa não faz diagnóstico, a imprensa noticia. Mas, por exemplo, será que a forma com que a imprensa lida hoje com notícias de saúde, será que ela faz mais mal ou mais bem para as pessoas de maneira geral? Então, por exemplo, um paciente desse tipo, como é que isso seria noticiado pela imprensa? Como é que vocês acham que a imprensa lidaria com notícias desse sentido? No sentido de informar as pessoas que talvez condições emocionais, condições psíquicas pudessem de alguma forma provocar também alterações físicas, ou falar assim, as pessoas estão enlouquecendo, já morreram não sei quantas pessoas de problemas assim, pessoas estão ficando incapacitadas, pessoas estão ficando, cuidado, você pode ser o próximo, você não cuidar da sua vida. Vocês entendem que parece que a gente meio que perde o princípio de tentar entender as coisas, e ou a gente aplica intervenção sem tentar entender a complexidade do todo, ou se tenta passar notícias, mas notícias também que não estão preocupadas em ensinar, em educar. Mas muitas vezes as notícias estão mais preocupadas em impactar as pessoas. Por quê? Porque se eu impactar, talvez eu consiga um número maior de pessoas para ler isso. Não tem problema, se isso vai fazer mal ou vai fazer bem para elas. O importante é impactar. E esse é um problema tão sério e tão crônico que, por exemplo, quando a gente chega no SUS, por mais que a gente tenha uma quantidade grande de pessoas no Brasil que defendam o SUS, mas esse paciente que chega no SUS, o problema é mais sério ainda, porque esse paciente também vai ser fatiado no SUS, em várias áreas clínicas diferentes, com uma diferença. O tempo para ele conseguir passar por todas essas especialidades e para fazer todos os exames que eles vão pedir, é um tempo que ele vai cronificar muito a condição dele. E talvez a gente tenha muito mais dificuldade no futuro de lidar com esse paciente. Que não é diferente do plano de saúde. Na verdade, a gente tem um prazo um pouco mais rápido, mas a gente sabe hoje também que se esse paciente passar em consultas por plano de saúde, as consultas demoram para ser agendadas, os exames demoram para ser agendados, muitas vezes eles têm um processo lento de liberação, e de alguma forma, ainda no final disso tudo, é provável que esse paciente ele saia com 3, 4 diagnósticos diferentes, sem entender a correlação entre todos eles. Então, enfim. Bruno, mas aonde você quer chegar com isso tudo? Eu quero chegar aqui, ó. Para a osteopatia, e eu não vou falar disso aqui tudo não, porque é muita coisa para a gente falar nesse tempo que a gente tem, mas para a osteopatia, quando a gente pega um paciente, o primeiro método de avaliação, que é a anamnese, né, a entrevista, ela precisa dar algumas informações para a gente que vão direcionar todo o nosso exame físico para poder fazer com que a gente tente entender melhor a interconexão ou a inter-relação entre os sinais e sintomas. Então, por exemplo, o que a gente vê naquele paciente, assim, nitidamente, o que a gente vê? O que a gente vê num paciente que não dorme bem, que tem picos de pressão, que está ansioso? A gente vê níveis de estresse muito alto. Para não tentar segmentar muito disso. Então, a primeira coisa que a gente sabe é assim, níveis de estresse muito alto. Qual que é o impacto endócrino que o nível de estresse alto tem no corpo? Então, a gente sabe, né, que a percepção do estresse ela é feita pelo nosso sistema sensorial, principalmente, né, e essas informações elas são mandadas até o hipotálamo. O hipotálamo ele vai estimular a produção dos hormônios corticotróficos, né, e a partir daí estimular a adenohipófise a produzir o hormônio corticotrófico. Na suprarrenal, isso aqui é super importante. Por que esse hormônio é importante? Porque em condições de estresse, o que o nosso corpo precisa? Ele precisa de energia, e ele precisa fazer com que chegue mais energia nos nossos músculos, no nosso músculo esquelético. Por quê? Porque o sistema de estresse é um sistema de luta ou fuga, é um sistema de reação. Então, uma pessoa em estresse, uma pessoa em alerta, ela precisa de maior tônus, maior pressão arterial, uma frequência cardíaca mais alta, ela precisa de alterações hormonais e fisiológicas grandes, como se eu estivesse, assim, me preparando para lutar contra um perigo eminente, perigo físico, realmente físico, que a gente chama, né, de luta ou fuga, ou lutar ou fugir. O que eu quero que vocês entendam, todo esse sistema endócrino que lida com esse estresse, tanto o estresse agudo quanto o estresse crônico. O que é o estresse agudo, Bruno? É um estresse que eu tenho por pouco tempo. O estresse agudo, ele atua principalmente na região medular da suprarrenal.
com a secreção de adrenalina, noradrenalina, que vai fazer com que chegue mais sangue no sistema musculoesquelético. E o estresse crônico? O estresse crônico é a pessoa está vivendo por estresse por muito tempo, e esse estresse, ele não consegue se suprimir por nada, ele faz com que a suprarrenal, principalmente a parte cortical dela, né, começa a produzir os corticosteroides, que se juntam com o colesterol para formar os glicocorticoides. Entre eles, um dos mais importantes para a gente aqui, o cortisol. Então, o cortisol tem uma série de efeitos aí corporais que vão fazer com que o corpo tenha mais açúcar, quebre mais proteína, para que tenha mais energia circulante e, junto com o sistema agudo, possa fazer chegar mais energia no sangue e poder atender melhor esses pacientes. Ah, Bruno, mas o que isso tem a ver com o resto do que a gente está falando? Aqui entra a osteopatia. Eu bati o olho nesse paciente. E quando ele me conta essa história, desse estresse, dessa condição, com essa desautonomia que ele está tendo, eu não durmo bem, eu estou ansioso, minha pressão está descontrolada, são condições que são incapazes ou impossíveis de serem mediadas pelo sistema racional ou voluntário dele. Então, o corpo dele está lidando dessa forma com esses sistemas, porque está acontecendo alguma coisa no dia a dia dele, isso está tendo um impacto importante. E, para a gente agora, o que é mais importante, pessoal? Como eu sei que isso aqui tem uma relação direta com função de glândulas suprarrenais, que vão mediar aí a produção, né, junto com o hipotálamo, com a hipófise, né, as glândulas suprarrenais, elas vão ser de extrema importância para secreção desses hormônios específicos que o corpo lança a mão quando vai lidar com estresse. A gente vai chegar nesse segmento aqui para que vocês entendam o que é diagnóstico osteopático. Vamos lá. O cara tem cervicalgia, cefaleia, cervicalgia e lombalgia. E ele tem níveis elevados de estresse. Então, isso vai fazer com que aumente consideravelmente a função de rins e glândula suprarrenal. Ah, Bruno, beleza. E por que isso é importante? Porque a inervação simpática dos rins e glândulas suprarrenais, ela está anatomicamente estimulada principalmente pelos gânglios laterovertebrais simpáticos das raízes, né, dos segmentos vertebrais da 11ª e 12ª vértebras torácicas. Ah, Bruno, mas me explica melhor isso. Isso aqui, pessoal. A gente vai pegar uma coluna aqui e para ver o segmento torácico, os gânglios laterovertebrais, eles vão estar em conexão com cada raiz nervosa, mas eles vão estar conectados com ela no sentido mais lateral, ok? Então, o que a gente percebe? Que a hipersolicitação desses níveis aumenta as aferências para esse segmento vertebral, e quando a gente aumenta a informação aferente para lá, o que acontece com a informação eferente? Quando eu aumento o estímulo sensitivo, a gente tem como resposta o quê? O estímulo motor. Então, ó, aumentei a aferência sensitiva, o que vai acontecer com a função motora? Ela aumenta também. Aumentou a função motora desses níveis torácicos, o que vai acontecer com esses níveis? Aumentou a função motora, aumenta a tensão muscular, bloqueio de movimento. Então, existe uma barreira, uma restrição de movimento provocada por uma hipersolicitação de rins e suprarrenais, que foi provocada pelo estresse. Essa aqui é uma zona super importante de inserção do diafragma. Então, essa zona em disfunção estimula o diafragma, e a partir dos pilares diafragmáticos, que são inseridos aqui na região lateral da lombar, né? Lembra? Do lado direito até L3, do lado direito até L2. Esses pilares do diafragma, eles se conectam com as fáscias do músculo quadrado lombar e com as fáscias do músculo ilio-psoas. Então, ó, essas fáscias, esses pilares diafragmáticos aqui, eles se conectam com o músculo quadrado lombar, que vai estar aqui, e com o músculo ilio-psoas, que tem a porção ilíaca e o psoas maior, que compreende toda essa região. O que vai acontecer? Ó? Eu já tinha um bloqueio torácico aqui, e agora eu crio uma zona de bloqueio na sacroilíaca, a partir da conexão do psoas aqui, ó, nessa fossa interna do ilíaco. Aqui, ó, nessa fossa interna do ilíaco. Então, eu tenho duas zonas importantes de bloqueio. Uma sacroilíaca e uma torácica baixa. Se eu tenho duas zonas de restrição de movimento importante aqui, o que vai acontecer com a lombar, principalmente a lombar baixa? Ela vai ficar hipersolicitada e uma zona de hipermobilidade. E isso pode ser um fator importante
para provocar essas lombalgias. Lembra que uma das queixas do paciente era a dor lombar? Então, esse é um ponto importante de sobrecarga. Mas aqui está o problema, aonde está sobrecarregado de função? Não, o problema está nas zonas que estão limitadas. E elas estão limitadas principalmente em função das disfunções de rins e suprarrenais. Ah, Bruno, mas e a dor cervical? E a cefaleia? O diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico. O nervo frênico, ele tem raízes de C3 a C5. E a facilitação do diafragma a partir desse nível vai hiperestimular o nervo frênico, que vai facilitar também esses segmentos cervicais. Lembrando que aqui, nesses níveis, participa a inervação dos escalenos, de alguns nervos, uma quantidade importante de nervos que vai para o plexo braquial, né, pelo menos a partir da raiz de C5, né, e a mesma raiz, músculos do manguito rotador. Se o paciente me falasse que também tinha dores irradiadas, problemas de ombro, a gente poderia pensar por aqui, mas não é essa a queixa dele, é cervicalgia. Então, a cervicalgia, a gente tem que lembrar que a partir desse nível, a gente tem a inervação dos escalenos também. Então, a disfunção de escalenos, a tensão muscular causada por esse segmento de facilitação, poderia ali ser uma causa de lombalgia, de cervicalgia. Mas só isso? Não, tem outro ponto importante aqui. Isso aqui, ó, é uma ação simpática, tá? Toda ação de facilitação medular vertebral, de qualquer nível da coluna vertebral, ela é de ação simpática, porque o nosso sistema nervoso simpático pré-ganglionar, ele está localizado na coluna vertebral. Quando eu tenho um aumento de ação simpática, eu preciso de mediar isso com inervação parasimpática. O principal nervo parasimpático e o responsável pela inervação dos rins é o nervo vago, 10º par craniano. O nervo vago, ele sai do crânio, ele emerge do crânio. Eu não tenho uma imagem aqui, mas vai ser pelo forame jugular. Ele desce do crânio pelo forame jugular junto com a veia jugular interna e com o nervo acessório. E se a gente lembrar do nervo acessório, ele é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque o nervo acessório também inerva trapézio superior, esternocleidomastoide. E se a gente prestar atenção aqui, pessoal, ó, não sei se vai ficar claro para todo mundo ver, mas esses aqui, ó, são os processos transversos das vértebras cervicais, né? E aqui a gente percebe que está subindo uma linha vermelha, que é a artéria vertebral. A artéria vertebral, ela sobe pelo forame transverso das vértebras cervicais, e ela vai emergir aqui, ó, entrar aqui, pelo forame occipital, para poder vascularizar a região posterior do nosso cérebro, né? Para poder ajudar na composição, a formar a composição do sistema arterial da base da região posterior do nosso cérebro. Então, ó, disfunções cervicais a esse nível também podem fazer uma hipofunção vascular arterial, e isso pode participar das dores de cabeça. Vamos lá, vamos tentar juntar as informações. A primeira informação que eu tinha era de um paciente que tinha dor de cabeça, cervicalgia e lombalgia, estresse. E cada sintoma desse era tratado por um profissional. Agora, esse paciente chegou e a partir do estresse e de entender ciclo do cortisol, eu consegui. Bruno, mas como é que você vai saber se esse nível aqui, ó, ele está disfuncional? Avaliação. Esse paciente chegou e contou a história, a primeira coisa que eu vou fazer é deitar esse paciente na maca. A primeira coisa que eu vou fazer é deitar esse paciente na maca e fazer uma avaliação dele para ver se existe uma limitação de movimento nesse nível torácico. Então, eu vou bater a minha mão aqui e vou começar a trabalhar a mobilização desses níveis e vou perceber nas minhas mãos se tem uma diferença de movimentação, né, de amplitude de movimento aqui, comparado a outros níveis na coluna. E é assim que trabalha o diagnóstico osteopático. Isso vale tanto para essa região vertebral, por exemplo, quanto para a sacroiliaca. E é claro, depois que a gente tem testes específicos para ver isso em cada segmento vertebral, em cada braço da articulação da sacroiliaca, e a partir daí que a gente vai construindo o diagnóstico. Então, ó, a partir disso, e do estresse, a partir do estresse, eu fui aqui para essa região, fiz uma avaliação funcional nesse nível torácico, na sacroiliaca, nas cúpulas diafragmáticas e começo a fazer as relações anatômicas. Cheguei na cervical, também fiz uma avaliação funcional nesses níveis cervicais e
com osteopatia craniana, fiz uma avaliação da mobilidade de passagem dessas estruturas a partir do forame jugular craniano. Então, para vocês entenderem, como que a gente faria a intervenção osteopática nesse caso? Ela é muito mais complexa. Por quê? Ela envolve trabalho de mobilidade nesse nível torácico, nesse nível sacroiliaco, com técnicas articulares. Eu preciso trabalhar diafragma e técnicas viscerais, trabalhar a mobilidade de técnicas viscerais. Vou trabalhar técnicas articulares também na cervical, técnicas cranianas e mais. Técnicas específicas para regulação autonômica e começar a explicar para o paciente que tudo que está acontecendo com ele não está desconectado. Que o problema que ele está sentindo de dor cervical e de dor lombar não está desconectado do estresse e da condição que ele está passando no cotidiano. Pessoal, a grande diferença disso é que você tira o paciente de passageiro num problema de diagnóstico e você coloca ele como motorista para entender, para que ele possa diretamente participar do processo de cura dele. Então, assim, a partir de agora você precisa entender que tudo isso que está acontecendo na tua vida e toda essa condição que está te levando a esse pico de estresse, ela está colaborando para que determinados sistemas do teu corpo não funcionem bem, e isso está repercutindo dessa forma. Isso é diagnóstico. Na verdade, isso é diagnóstico osteopático. Bruno, mas como é que você consegue estabelecer essas conexões, essas relações? Então, por exemplo, numa entrevista de osteopatia, para a gente, não é só importante saber aonde dói, qual é o comportamento da dor. É importante saber como é que estão a função de cada sistema do corpo dele. Porque, por exemplo, se o paciente falar assim, eu estou com um problema no estômago. Se ele falar que está problema no estômago, eu vou pegar todos os níveis aqui, e vou avaliar cada nível da coluna vertebral relacionado à inervação simpática de estômago. Claro, pessoal, tem muito mais coisa, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Se ele me fala que tem problemas relacionados aí, por exemplo, aos rins, dentro desse mapa, eu vou relacionar e avaliar todas as estruturas que podem estar relacionadas com os rins, e assim por diante. Então, o diagnóstico osteopático, ele não é só construído em função de uma informação que chega na minha mão. Ele é construído a partir do conhecimento de anatomia, do conhecimento de fisiologia, do conhecimento de mecânica de movimento e da correlação entre tudo isso, cada órgão, cada estrutura, com o sistema musculoesquelético. Então, pessoal, qual que é a grande arma aí, ou a grande ferramenta de trabalho da osteopatia? O diagnóstico. E pode parecer uma loucura o que eu vou falar para vocês, mas o diagnóstico é o que está sendo mais banalizado dentro da área médica, de maneira geral, hoje em dia. Por quê? Porque na tentativa de facilitar... Vamos lá. O diagnóstico que eu fiz foi fácil? Não, foi complexo. Por que foi complexo? Porque envolve uma série de estruturas. E eu correlaciono cada estrutura com os sinais e sintomas que estão sendo apresentados por esses pacientes. Isso é fácil? Não. Preciso entender bem de todos esses níveis, de todos esses componentes para poder fazer essa correlação. Mas se vocês prestarem atenção, parece que existe também uma disposição da medicina de maneira geral, ou, enfim, acho que de todas as frentes de cuidado de saúde de maneira geral, a generalizar demais os processos de diagnóstico. Generalizar a ponto de o diagnóstico parece que perdeu a importância que ele tinha antes. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês do que é generalização de diagnóstico, quero ver se vocês concordam comigo. É um exemplo que eu gosto de dar porque eu acho que faz muito sentido. Imagina que eu tenho uma fábrica com 200 costureiras, e eu tenho 20 costureiras com tendinite em qualquer tendão do ombro. Qual que é a causa da tendinite? Se eu falo essa história dessa forma para vocês, eu tenho certeza que mesmo o aluno do primeiro ano aqui do curso de fisioterapia, mesmo que não conheça ainda muito bem disciplinas mais específicas, está pensando assim, a causa é o trabalho repetitivo. A causa é o excesso de movimento que levou elas a desenvolverem tendinite. Então, depende de como que eu olho para essa informação. Por exemplo, eu estou falando que 20 tiveram tendinite, mas eu estou falando que 180 não tiveram. E todas fazem o mesmo trabalho.
Por que essas 20 tiveram? No meio desse processo de generalização do diagnóstico, a segunda coisa que a gente pensa, como fisioterapeuta, é má postura de trabalho. Ah, essas 20 tiveram, porque elas têm uma postura de trabalho. Então, eu vou dar um outro dado para vocês. Das 20, 10 têm uma postura de trabalho, e das 180 que não tiveram, 50 têm uma postura de trabalho. O porquê que essas 50 não tiveram tendinite, e por que as 10 que têm uma postura tiveram. E aí, criou-se uma outra perspectiva de definição de causa de doença, que ela foge completamente ao nosso limite de entendimento, de controle, e virou resposta para tudo, que é, elas tiveram porque elas têm predisposição genética. E aí a gente perde completamente a capacidade de argumentar contrário a isso. E aí, assim, eu não vou dizer que é preguiça, mas talvez, assim, na falta de elementos para se fazer diagnósticos mais complexos, a gente está generalizando o diagnóstico no que é mais simples. É má postura, trabalho repetitivo, estresse de maneira, assim, absolutamente geral e não individualizada e não contextualizada. Quer dizer, eu não consigo explicar para as pessoas o que está acontecendo com elas. E eu posso garantir para vocês que das maiores benefícios que a gente pode dar para um paciente é ele entender o que está acontecendo com ele. A partir do momento que o paciente entende o processo que levou ele a adoecer, a chance dele se recuperar é muito maior. Por quê? Porque ele vai passar a participar ativamente do processo de cura. E não adianta só falar que participar é melhorar a postura quando vai dormir, melhorar a postura quando vai estudar, ou coisas desse sentido. É muito mais do que isso. Então a gente precisa entender e ter um conceito de avaliação com uma visão mais integral, para poder fazer também diagnósticos mais complexos. Então, ainda estou falando de diagnóstico e da contextualização de osteopatia nesse sentido, né? O que a osteopatia faz? Ela vai tentar buscar um diagnóstico com base em uma condição mais integral e sistêmica. Para mim, interessa entender, dentro de um processo de doença, quais os sistemas que têm algum tipo de colapso, que entraram em algum tipo de colapso ou em disfunção e que contribuem para que o outro sistema não vá bem. Como que a gente faz isso? Como é que a gente faz essas avaliações? A partir de movimento, de avaliação de movimento. Mas, basicamente, não é tocando no corpo do paciente em qualquer lugar. É a partir da história que ele conta, a gente já vai tocar em determinadas estruturas. Por quê? Porque anatomicamente a gente sabe como é que elas se correlacionam e como é que elas interagem umas com as outras. Basicamente, esse é o processo. Então, rapidamente, assim, para tentar fechar essa etapa, né? Para tentar dar algum exemplo para vocês mais ligado ao tema de interesse, que é a área esportiva. Um exemplo que eu gosto de falar bastante em palestra também, que eu acho que representa potencialmente erros de diagnóstico comuns. Então, o paciente me procurou, me procurou depois de várias tentativas de tratamentos lá e sem sucesso, falou, o que está acontecendo? Eu tenho dor medial no joelho. Uma senhora, uma pessoa mais velha. Tá. Tenho dor medial no joelho. Tá. Posso contar minha história? Pode contar a tua história, vamos lá. Falar, então, eu tinha essa dor medial no joelho, e aí fui procurar um médico, ele fez uma ressonância, me pediu uma ressonância magnética, eu fiz, e na ressonância magnética deu um processo degenerativo do menisco medial. E na época ela tinha 40 e poucos anos, e ela falou assim, em função disso, ele me prescreveu fisioterapia, e entenda o que eu estou dizendo quando eu falo fisioterapia convencional, eu estou querendo dizer a fisioterapia, principalmente que é aplicada em convênio, em plano de saúde, e eu não estou nem generalizando, tá? Estou falando, pelo menos, da experiência que eu tenho aqui no interior de São Paulo. Quando existe um fluxo muito grande de pacientes, em geral, as pessoas não conseguem fazer avaliações tão complexas também. Elas trabalham em cima de diagnóstico médico e trabalham basicamente com eletroterapia, com alguns exercícios, coisas nesse sentido, tá? É isso que eu estou chamando de fisioterapia convencional. Então, ela fez fisioterapia, não melhorou. Ele falou assim, bom, já que a senhora não melhorou, tratamento vai ser cirúrgico. A gente vai fazer por artroscopia, a gente vai fazer uma retirada dessa porção degenerada do menisco e a senhora vai melhorar. Tá bom. Ela fez fisioterapia para reabilitação convencional e depois de tempos lá, voltou no médico e falou, doutor, minha dor tá igualzinha, não melhorou. Ele falou assim, putz, acho que a senhora deu azar, porque talvez eu tenha sido muito conservador na cirurgia e tirei um pedaço muito pequenininho do menisco. Talvez eu precise ser um pouquinho mais agressivo, tirar um pedacinho um pouquinho maior
e a senhora vai melhorar. Ela falou, tá bom. Então, ele foi lá e fez outra intervenção cirúrgica, tirou uma parte maior do menisco, ela fez sua terapia convencional e não melhorou. E depois de tempos depois, ela voltou lá e falou, doutor, mesma dor. Putz, isso é muito azar. Então, a próxima etapa de intervenção médica nesse caso é uma prótese de joelho. Fez a prótese de joelho. Fisioterapia convencional. Não melhorou. E o médico. E o médico falou para ela assim, agora o encaminhamento é para uma revisão da prótese, porque provavelmente a senhora teve uma rejeição à prótese. Aí a gente se conheceu. Nesse intervalo a gente se conheceu. Então, assim, ela estava indo para a 4ª cirurgia para resolver. E o que eu quis saber era o que estava acontecendo. O professor quer falar alguma coisa? Não, Bruno, pode continuar. E o que a gente estava percebendo, bom, na verdade o que eu fui conversar com ela foi assim, me conta um pouco da história, me conta o que aconteceu nesse meio tempo. Tá, assim, você tem filhos? Eu tenho. Parto normal ou cesárea? Parto normal. Pensa aqui, pessoal. 3 cirurgias aqui nesse nível, tá? Parto normal. Mais alguma coisa? Falou assim, fiz uma esterectomia também, eu tive que fazer por via de incisão cirúrgica, tal, via pélvica. Tive que fazer uma retirada do meu útero. Beleza. Isso foi antes ou depois de começar a doer teu joelho? Não, foi antes. Beleza. Mais alguma cirurgia? Ela falou, também tive que fazer uma correção de uma hérnia inguinal. Então você pensa assim, você tem 4 cirurgias aqui, nessa região pélvica, e uma correção de uma hérnia inguinal, o ligamento inguinal, ele fica aqui, entre a síntese púbica e a espinha ilíaca anterosuperior. Nesse sentido aqui. Tá? Então ela teve que fazer a correção, que é mais superficial, uma correção de uma hérnia inguinal, e 3 cirurgias bastante profundas nesse nível. Como é que estão os tecidos dela nessa região? Como é que está a mobilidade dos tecidos nessa região? Vocês conseguem entender que aqui existe uma grande barreira, uma grande restrição de movimento em função de todas as aderências e fibrose conjuntiva que se proliferou a esse nível? E, Bruno, por que isso é importante? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui, esse aqui é o nervo femoral. Ele é formado por raízes de L2 e L4. E ele passa exatamente aqui, embaixo do ligamento inguinal. Um dos primeiros ramos do nervo femoral é o nervo safeno, que é responsável por fazer a inervação sensitiva da região medial de joelho. Então, essa paciente tinha uma síndrome de compressão de nervo femoral aqui na base do ligamento inguinal e tinha uma dor irradiada para a região medial de joelho. Mas a ressonância dela estava com processo degenerativo? Sim. Mas com base nisso, não tinha que se operar o menisco? E esse é o ponto que a gente precisa começar a repensar. Será que o exame de imagem ele pode ser definitivo para determinar diagnóstico e método de intervenção? Se a gente pega estudos de acurácia diagnóstico, de exames ortopédicos e de exames de imagem, a gente vai percebendo cada vez mais que a acurácia desses exames ela é muito melhor do que a gente imaginava que fosse. E isso não é coisa nova. Esse tipo de modelo de estudo é antigo. Então, para tentar dar alguns exemplos para vocês nesse sentido. Eu imagino que não tenhamos nenhum surfista entre o nosso público, mas se tivermos aí qualquer pessoa que de alguma forma gosta de surf, já ouviu falar do Kelly Slater, né, que foi o principal campeão mundial de circuito mundial de surf de todos os tempos, né, disparadamente mais vezes campeão que qualquer outro atleta de surf. Esse cara que está no outro lado da imagem é o Eric Robinson, e eu conheci esse cara faz quase um ano e tal, e a gente está fazendo a nossa diplomação de osteopatia pela Ebrafim com ele e com outro professor da França, e esse cara, ele é o osteopata do circuito mundial de surf. Ele não é só isso, ele é osteopata, já foi osteopata do Bordeaux, na França, e participou de várias Olimpíadas também, junto com atletas olímpicos da França. Então, com base nisso, eu queria que vocês entendessem qual que é a visão de um atleta de altíssimo nível, né, porque esse é um atleta multicampeão, em relação, às vezes as pessoas falam assim, Bruno, osteopatia eu acho complicado porque essas técnicas articulares, elas são muito fortes, muito brutas, muito agressivas e tal, e vocês sabem que quando esses caras da França vieram para cá e viram a gente trabalhando, eles falaram a mesma coisa, eles falaram assim, a mão de vocês é muito mais pesada do que deveria ser, e a gente está repensando tudo isso.
As técnicas articulares, elas têm efeitos ali fantásticos na recuperação dos tecidos. Mas talvez a gente pudesse usá-las com menos energia do que a gente usa em muitas das vezes. E essa é uma questão que a gente está se perguntando bastante. Ah, Bruno, mas os pacientes não vêm melhorando? Vêm. Mas você sabe que também tem pacientes que reclamam, depois de algumas sessões que ficaram doloridos, com as técnicas. Enfim, é possível fazer a mesma coisa com alavancas que facilitem melhor a recuperação de movimento, com alavancas mais funcionais e com menos força? Esse é o principal ponto que a gente vem discutindo e implementando, por exemplo, na Ebrafim, a partir dos últimos anos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, para quem está conseguindo me ver aí pelo chat, pelo vídeo, né? Esse aqui é o livro do Eric Robson. Esse livro não tem ainda disponível em português, mas a gente já começou a tradução dele para publicar aqui. Vamos ver se a gente consegue publicar até o final do ano que vem. É um livro que fala sobre manipulação articular em atleta de alto nível, e esse cara, ele fala da experiência de manipulação articular em alto nível. Agora, atenção, pessoal, o trabalho que esses caras fazem com esses atletas é completamente diferente da fisioterapia que a gente está acostumado a ver no Brasil. E eu não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, não. Aqui são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, um atleta, onde está o trabalho mais importante dentro da fisioterapia esportiva hoje no Brasil? Principalmente no processo multidisciplinar de prevenção de lesão. Então, claro que a gente atua diretamente na recuperação, principalmente na programação e prescrição de exercícios, mas claro que também com técnicas manuais, etc. Mas na Europa, principalmente, com atletas de alto nível, a osteopatia ela é pontual em trabalhar com atletas que tenham prejuízo funcional importante em algum nível, quer dizer, atletas lesionados. A osteopatia não trabalha de forma preventiva com essas pessoas, ou as intervenções preventivas, elas são mínimas. Mínimas. O Eric ainda fala assim, né? Bruno, você pensa que um atleta de alto nível desse tipo, você imagina que a capacidade máxima que ele pode dar, ou que o corpo dele pode desenvolver para que ele possa ser número 1 do mundo, para que esse cara possa ser melhor que os outros, ou pelo menos competir entre os melhores, você imagina, se o teto da capacidade corporal é essa, o que o corpo dele está desenvolvendo tem que estar no mínimo, beirando aqui, se não tiver nesse mesmo limite. Então, o que a gente pensa muito é assim, ó, como as técnicas de osteopatia, elas envolvem uma quantidade muito grande de tecidos e sistemas, e a gente sabe que quando a gente aplica uma determinada técnica, não é a osteopatia ou a técnica que está permitindo a cura desse tecido ou sistema, ele está tentando provocar uma adaptação que leve a uma zona de sobrecarga menor àquele nível que estava comprometido. Então, na verdade, o que você está fazendo é obrigando esse organismo a se reajustar de novo. Quer dizer, esse reajuste é incontrolável. Ou como esse organismo vai se reajustar, isso é incontrolável. Então, a gente também se preocupa bastante de não dar um estímulo muito forte, ou muito agressivo, ou muito importante, num nível desse. Por quê? Porque isso poderia também influenciar no rendimento, na performance de um atleta de alto nível. Então, Bruno, quando que no esporte a osteopatia ela entra com características mais importantes? Principalmente quando a gente quer entender que determinadas lesões, elas têm níveis mais profundos do que o que está sendo cantado. Então, por exemplo, o Alexandre Pato jogou na Europa, não lembro se foram 3 temporadas, alguma coisa assim, mas ele não conseguia jogar. Ele vivia machucado. E ele precisou vir para o Brasil, mudar completamente o ambiente de vida dele, a forma de trabalhar. Claro que a fisioterapia do Corinthians ajudou muito nesse sentido, mas ele precisou mudar completamente a forma de viver e de lidar com os problemas dele para poder conseguir desenvolver uma quantidade de partidas sem se machucar. O Hayward, que é um atleta que joga no Boston, ele teve um processo de transição de time de uma temporada para outra terrível. Tinha proposta de vários clubes, ele não sabia qual clube que ele escolheu para jogar. Ele não sabia qual clube, ele deu entrevistas assim, dizendo, foi a decisão mais difícil da minha vida. No primeiro jogo da temporada regular, ele cai num rebote sozinho e fratura o tornozelo. Para não me estender muito nesse processo, pessoal, talvez a osteopatia, de maneira geral, tanto no esporte quanto na parte ortopédica, ela tenha como finalidade buscar entender esses processos de uma maneira mais complexa e mais integrada do que outras áreas que procuram subdividir mais o conhecimento, tá?
Eu não estou dizendo nem que uma é mais importante que a outra, não. É diferente. Qual que é a base desse tipo de trabalho? Tecido conjuntivo. A integração de tecido conjuntivo. E para a gente aqui, ó, a base do que é mais importante é o tecido conjuntivo frouxo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo frouxo, ele se estende desde o contato direto com a derme da pele até os tecidos faciais mais profundos, né? E qual que é a principal tecido para a gente formado, basicamente por tecido conjuntivo frouxo, que se conecta com a pele, face muscular profunda, demais camadas faciais, até neuromeninges e fáscias que se ligam com cada órgão ou sistema corporal. É o tecido facial como um todo, né? Então, para o fisioterapeuta também, a fáscia é um dos principais componentes de justificativa dessas inter-relações, né? E de como um sistema pode influenciar em um outro. E essa influência não é só em nível mecânico. É mecânico também, mas não é só em nível mecânico. Em nível neurológico também. Basicamente, como é que a gente explica o mecânico? Basicamente pelos modelos de estabilidade por tensão contínua. O que é isso? Para ser o mais sucinto possível. Modelo de tensibilidade. Tá? O que é modelo de tensibilidade, Bruno? É um conceito que explica como uma determinada, eu vou falar de articulação aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de sistema ou estrutura, ela é estabilizada pelo equilíbrio de forças de tensão e compressão. Então, essas forças, elas estão em atuação contínua, principalmente em nível de tensão. Então, como elas têm um nível de tensão contínua, isso garante a estabilidade sem necessariamente ter uma força da gravidade agindo sobre ela. Quer dizer, eu não preciso da gravidade puxar para baixo para que isso permaneça em pé. Eu poderia pegar essa torre e colocar na Lua, que ela se manteria estável. Por quê? Porque o que estabiliza dela não é a força empurrando ela para o chão, e sim as forças de tensão que estão ligadas sobre ela. E é assim que funciona cada articulação do nosso corpo. Por exemplo, para pegar um exemplo comum aí na parte esportiva, lesão de LCA. Quando a gente estuda lá no Capangio, o que faz o LCA? O LCA ele impede uma translação anterior da tíbia. Ele impede que a tíbia faça uma translação anterior. Ok. Então, um paciente que rompeu o LCA, ele tem estabilidade de tíbia em qual sentido? Anterior, posterior, medial, lateral? Em todos os sentidos. Então, toda vez que uma pessoa tem uma lesão de LCA e tem instabilidade articular, essa instabilidade vai ser multidirecional. Por quê? Porque num sistema de tensibilidade, ou estabilizado por tensibilidade ou por tensão contínua, basta que um elemento entre em colapso para que todos os elementos entrem em colapso. Tanto que, quando a gente tem uma lesão de LCA e eu tenho um enxerto, o médico vai lá, faz uma cirurgia, faz um enxerto, e eu consigo reparar aquele ligamento que foi rompido, ainda assim, o indivíduo vai sair do hospital com instabilidade absoluta no joelho, quer dizer, a pessoa não pode nem ficar em pé, não pode nem jogar o peso. Por que está instável se mecanicamente o ligamento que foi rompido foi substituído por outro? Porque se perdeu força de tensão de toda a musculatura que estava ligada àquela articulação, para a própria inibição cirúrgica. E aí, como essas forças, elas entraram em prejuízo, em déficit, como não tenho mais o equilíbrio entre as forças, todos os elementos daquela articulação, que garantem a estabilidade dela, entraram em colapso, quer dizer, a articulação está em instabilidade completa. E aí, como é que retorna a estabilidade dela? Quer dizer, basta o médico fazer a cirurgia? Não. Precisa também que o fisioterapeuta atue ali, trabalhando com todos esses elementos, para que eles possam voltar a uma função normal e, a partir daí, garantir a estabilidade dessa articulação. Então, é a mesma coisa, né? Quando a gente aprendeu a ver célula na escola, a gente aprendeu essa célula aqui, ó. E na verdade, a célula não é isso, né? A célula é isso. Então, o modelo de tensibilidade, ele não garante só o equilíbrio de forças, ele garante a transmissão de forças entre todas as estruturas. E o tecido facial é exatamente isso. Quer dizer, se a gente imaginar que a transmissão de forças por cada tecido, ela é responsável por ativar processos químicos e bioquímicos, desde a membrana celular até qualquer tecido corporal, a gente tem que imaginar assim, ó, se esse ponto não funciona bem, quando eu faço determinado gesto de movimento com o meu braço aqui, e se esse ponto não mexe, o déficit de movimento que passa por aqui vai provocar um prejuízo de ativação metabólica desses tecidos, e esse tecido vai ficar prejudicado em relação aos demais. Gente, isso aqui é absolutamente descrito assim, em literatura científica como mecanobiologia, e está muito bem consolidado e bem construído toda a fundamentação. Então, isso não acontece só a nível tecidual,
facial, acontece também em nível celular, desde o nível celular. Então, a célula não é isso, a célula é isso, e esse aqui é o citoesqueleto responsável por, basicamente, né, esses estímulos de propagação de tensão e tensibilidade. E a nossa anatomia também não é isso. A nossa anatomia é isso. E a composição e a correlação ou pré-tensionamento entre todos os nossos tecidos, órgãos e sistemas. Aqui tem alguns artigos, né, que falam sobre isso. E aqui, para a gente finalizar o processo aí, que acho que eu já até estourei meu tempo. A fáscia. Então, a fáscia, pessoal, ela responde não só mecanicamente, mas ela também responde a partir de alterações neurológicas. Porque desde a conexão do tecido conjuntivo frouxo com a pele, com a derme, a gente tem informações, a gente tem literatura científica também já que fala sobre isso, né, de como que isso repercute em todos os níveis, não só no nível de forma mecânica, mas também a nível neurológico. Como que essas informações vão atuar sobre cada nível vertebral, ou metâmero vertebral, através das informações que chegam pelas terminações nervosas livres até a raiz central medular. Então, a fáscia pode reagir a informações sensitivas, mecânicas. Por que mecânicas, Bruno? Porque também tem uma quantidade importante de mecanorreceptores, motoras. Mas como que a fáscia pode ter reação motora? A fáscia também tem, dentro do componente conjuntivo, né, miofibroblastos. Miofibroblastos são fibroblastos com aquela alfa-actina, né, que é a proteína muscular do músculo liso. E ela reage a estímulo motor simpático. Então, ela reage à condição autonômica e ela pode se contrair. Então, a fáscia pode se contrair? Pode. E até nível sensorial, quer dizer, as nossas sensações, o que a gente sente, as nossas emoções, também podem repercutir sobre a nossa fáscia, em especial a fáscia visceral. Porque já foi constatada a presença de interoceptores que ligam o sistema facial visceral ao sistema límbico. Então, esse também é um componente importante para a gente investigar. E, para finalizar essa apresentação, chegou uma paciente com uma capsulite adesiva de ombro, e ela conseguia levantar o braço até eu não lembro se era 60 graus. E era uma médica obstetra, né? E o que aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu fiz uma mastectomia radical e tinha uma cicatriz. Já estava há 3, 4 meses fazendo tratamento de fisioterapia convencional, ela evoluiu, mas ela evoluiu e estacionou em 60 graus, e não conseguia sair disso. E quando a gente começou a trabalhar na cicatriz dela, ela evoluiu em uma sessão para 125 graus de amplitude. Então, quer dizer, as repercussões mecânicas desses tecidos, elas são muito importantes. E cicatrizes cirúrgicas, guardem isso, cicatrizes cirúrgicas devem sempre ser investigadas em processo de reabilitação. Então, atletas, pessoas normais que realizaram cirurgias, as aderências e fibroses dessas cicatrizes cirúrgicas, elas não são dispensáveis numa avaliação de fisioterapia. De osteopatia, então, nem se fala. Bruno, eu queria saber onde que tem mais artigos sobre isso tudo que você citou. A gente tem um canal no Telegram, e ele é um canal aberto, esse aqui é um link de convite, né? Precisa chegar lá e a partir desse QR Code tem um convite. Então, a partir desse convite aí, vocês também conseguem acessar e ter acesso aí a todos esses artigos e tal, eles vão estar disponíveis por lá. E agora, eu acho que a gente pode abrir aí para as perguntas, para as dúvidas de vocês. E já me desculpa um pouco aí, que eu acho que eu passei um pouquinho do meu limite de tempo. De forma alguma, professor Bruno, não tem que se desculpar, não. O conteúdo foi apresentado de uma forma bastante ampla, né? E você teve um trabalho muito grande de conseguir sintetizar esse conteúdo, que é bastante extenso, né? E você, com certeza, eu gostaria de ter falado muito mais, né? Mas, infelizmente, nesse momento, nesse formato, não houve aí um espaço maior para isso, mas eu não tenho dúvidas de que foi um conteúdo de muito valor para todos os que puderam participar aqui e para todos que irão, de alguma forma, assistir a esse conteúdo posteriormente, uma vez que nós teremos esse conteúdo no nosso canal. Então, para aqueles que eventualmente não puderam participar hoje. Nós tivemos aqui uma pergunta que foi feita pelo Caio. Eu vou, primeiramente, fazer essa pergunta para você e peço para que os demais interessados em tirar alguma dúvida com o professor Bruno aproveitem um momento para isso. O Caio pergunta como trabalhar em cima de um segmento
facilitado advindo de uma contratura muscular, gerando dor lombar. Então, acho que essa pode ser uma primeira pergunta para explorar um pouco melhor esse assunto. Legal. Vamos lá. A teoria do segmento facilitado, ela é a seguinte. Você pode ter uma contratura de um músculo, por exemplo, eu criei um esforço muito grande num determinado músculo. Para a gente tentar dar um exemplo aqui, no reto femoral. E aí, por um estresse, por um esforço importante do reto femoral, eu tive uma contratura sobre ele, e automaticamente, quando eu tive a contratura, o que vai acontecer? Isso vai gerar dor, e essa informação de dor, ela vai começar a ser, ela vai chegar até o meu córtex por onde? Por via medular. E para chegar por via medular, ela precisa chegar primeiro até a raiz correspondente. Então, assim, primeiro, quais são as raízes nervosas relacionadas ao músculo reto femoral? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Eu sei que o reto femoral, ele é inervado pelo nervo femoral. E as raízes que compõem, que formam o nervo femoral, são raízes de L2 a L3. Então, com base nessa informação, quando eu for fazer uma investigação da mobilidade da coluna lombar, eu vou trabalhar minha investigação de mobilidade em quais níveis? L2, L3 e L4. Então, eu vou pegar diretamente aqui, por exemplo, pelos processos transversos desses níveis e vou avaliar a mobilidade. Bruno, mas avaliei aqui, e percebi que, por exemplo, L2 e L3 têm mobilidade, os dois estão com mobilidade bem diminuída. Eu posso até fazer testes diferenciais. Se eu tocar aqui na espinhosa de L3 e L2, o segmento principal da facilitação medular, ele em geral é mais sensível. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um aumento de aferências, todas as eferências desse nível também aumentam. Então, isso causa tensão também em toda a musculatura inervada a partir desse metâmero. Quer dizer o quê? Que todos esses músculos a esse nível também entram em tensão. E todo o componente de vascularização desse nível vai ficar prejudicado também. Então, quando eu tocar na espinhosa desse nível, eu falo assim, putz, aqui, Bruno, L3 está mais dolorido que L2. Então, qual é o segmento lombar que se facilitou em função dessa contratura? L3. Como é que você descobriu? A partir de um exame de palpação, né, do exame de diagnóstico. E aí, como é que a gente vai corrigir isso? Então, você tem um ciclo aqui, você entrou num ciclo patológico, um ciclo reflexo. Você tem ali um ponto disparando a aferência e um ponto disparando a eferência. Como que a gente tenta quebrar esse ciclo? A gente tenta quebrar ele criando um outro estímulo, diferente desses dois que estão acontecendo. Um estímulo nos mecanorreceptores desse nível, como a técnica de manipulação. Eu vou pegar essas facetas articulares e vou separar elas de uma maneira rápida, de alta velocidade, criando uma prioridade desses mecanorreceptores e uma quebra desse ciclo patológico. É por isso que a gente manipula o segmento. Na verdade, o efeito da manipulação, o principal efeito não é o mecânico, eu vou devolver mobilidade, o principal é neurológico. Eu quero quebrar esse arco reflexo que foi criado a partir de um outro estímulo, que ele é tão importante, tão rápido, e ele chega tão perto do limite articular, que ele vira prioridade para esse segmento. E aí, a partir disso, a gente tenta interromper esse arco reflexo. Muito bom, professor Bruno. Tivemos outras pessoas aqui parabenizando pela palestra, pessoas pedindo o link do Telegram, o Instagram também, se você puder depois passar novamente. Enquanto isso, eu já vou a pergunta. Eu posso mandar um e-mail para todo mundo amanhã. Eu mando, inclusive, esses slides da aula, que aí tem o QR Code da palestra, eu já mando no e-mail de todo mundo. Perfeito, então, professor. Muito obrigado. Já agradeço aqui em nome de todos os ouvintes e em nome da LASE também por essa cortesia. A Marielle, ela fez uma pergunta se é possível tratar a entesopatia de calcânio com a osteopatia. Aí ela disse que a recomendação médica é para fazer a cirurgia, já que está grande, e a fisioterapia convencional não surtiu efeito. Não sei se é uma pergunta consulta aqui, ou se está entrando nessa sessão agora, professor. Fique à vontade. Marielle, assim, eu não tenho condições de responder, mas eu vou falar sobre esse tema. Porque, assim, o que eu estou pontuando com a osteopatia, eu quero que vocês entendam muito a forma de diagnóstico e a metodologia de trabalho. A osteopatia está longe de ser mágica e está longe de ser um tipo de trabalho que resolve qualquer tipo de problema. Por princípio, não é isso. Então, assim,
A osteopatia age basicamente no componente funcional também, como a fisioterapia faz. A gente se propõe a fazer basicamente o trabalho sobre os componentes funcionais. A diferença é que a gente vai além dos sistemas ali que estão, digamos assim, na linha final do problema. A ideia é avaliar componentes funcionais e disfuncionais de outros sistemas. Então, por exemplo, será que dá para a osteopatia ajudar um paciente com essa característica? Não dá para saber sem avaliar a extensão do problema e, mais do que isso, a reação do paciente ao trabalho que está sendo oferecido. E a extensão do problema nem sempre é um fator determinante, assim, e hoje a gente vê uma série de trabalhos. Então, por exemplo, quando eu estudei fisioterapia lá, em 1997, eu comecei a estudar fisioterapia. A gente pegava os livros de ortopedia para ler, um acrômio tipo 3, cirúrgico. A gente vê aí uma série de publicações dizendo assim, ó, não, tem paciente que tem acrômio tipo 3 e que não tem problema nenhum. Hernia extrusa, cirúrgico. A gente vê uma série de publicações dizendo aí, não, tem um monte de gente que tem hernia extrusa e não é cirúrgica, e mais, essa hérnia pode ser reabsorvida, e mais, a extrusa é que tem maior chance de ser reabsorvida. Então, quer dizer, o que a gente está percebendo é que, vamos lá, a osteopatia não tem como obrigação, ou resposta obrigatória, modificar absolutamente a estrutura. Mas algumas alterações de estrutura, elas ainda são possíveis de ser adaptadas por outros sistemas. Então, na verdade, a condição é assim. Eu acredito que a cirurgia sempre deve ser a última tentativa, tá? Mas vou tentar dar um outro exemplo para você. Eu acredito que a cirurgia sempre tem que ser a última tentativa, que o tratamento conservador ou convencional ele deve ser uma prioridade. Agora, também, assim, se a paciente está ali há anos tratando, não consegue reagir, não reage, foi feito o que tinha que ser feito, não reage, ok. Vou tentar dar um exemplo com a hernia de disco, que é um problema aí que aconteceu recentemente com um colega. Então, um grande amigo meu, mora em São Paulo capital, me ligou e falou, Bruno, tô ferrado aqui, tô no hospital, tô com a coluna travada, tô com uma hernia de disco, nunca fiz tratamento conservador e tal, e o cara me fez uma ressonância magnética, mandou as imagens, falou, uma baita de uma hérnia gigante. Falei, beleza, não me importa o tamanho da hérnia, o que você está sentindo? Ele falou, não, minha perna está anestesiada e eu não estou conseguindo fazer movimento com o pé para cima. O cara quer me operar segunda-feira, o que você acha? Eu falei, pode operar. Porque se você já está com déficit sensitivo e déficit motor, e a hérnia está desse tamanho, mesmo que a gente imaginar que tratamento conservador possa ajudar na reabsorção disso, até lá você já fez uma lesão neural que você não consegue recuperar depois. Então eu falei para ele assim, ó, se fosse eu, faria cirurgia. Não aquela cirurgia para fazer a retirada de disco artroadesar. Falei, se o cara fizer cirurgia para tirar, ele faz a reparação da hérnia e cauteriza o disco, essa que é a menos agressiva, maravilha, eu falei, isso aí é legal. Então só para te dar um exemplo, assim, não dá para, viu, Marielle, não dá para te falar com clareza, vai resolver ou não vai resolver. Isso só com tratamento e resposta do paciente. Muito bom, Bruno. Acho que é muito importante você ter ressaltado em vários momentos da sua apresentação a importância dos aspectos semiológicos, né, os aspectos relacionados à avaliação. E isso é importante não só para o raciocínio osteopático, mas mesmo para o raciocínio fisioterapêutico. E eu acho que você colocou isso de uma forma muito importante, né? Fez uma ressalva muito importante nesse sentido, porque é algo que, infelizmente, nós verificamos que às vezes fica deixado de lado, né? Muitas vezes apoia-se em um diagnóstico, em um rótulo para aquela disfunção e se prescreve ou se pratica, né, um procedimento terapêutico completamente limitado a esse rótulo, né, desse diagnóstico, que muitas vezes é o médico, não é o cinético funcional ou fisioterapêutico. Então, acho que você colocou muito bem isso desde o início, chamou a atenção, né, nós temos estudantes e temos talvez profissionais aqui participando também para esse aspecto, acho que é muito importante. O Matheus, ele fez uma pergunta na sequência que envolve também esse raciocínio que você trouxe para nós, Bruno, em relação à relação entre a pubalgia, que foi tratada, mas que após o retorno ao esporte, no caso o futebol, se apresenta uma relação com sucessivos problemas em relação à musculatura adutora. Qual que é o seu raciocínio e como você enxerga essa relação entre a dor na síntese pública e
de uma forma restritiva, né, e o papel da musculatura adutora nesse aspecto. Professor Daniel, assim, só para complementar, né, isso é muito legal a gente discutir isso com, principalmente alunos aí, que a grande maioria está em graduação ainda. Todo mundo tem uma série de disciplinas no curso, que às vezes o pessoal não consegue dar a importância que a disciplina tem, né? Às vezes até nos primeiros anos é difícil entender por que fisiologia é tão importante, por que cinesiologia é tão importante, por que embriologia e biologia é tão importante. Porque lá na frente, pessoal, tudo que vocês souberem sobre isso vai fazer a diferença sobre a maneira como vocês vão fazer o diagnóstico de vocês, e isso vai fazer diferença no resultado de vocês. Então, cada professor que dá cada disciplina dessa, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade ainda, é natural, né, pelo percurso aí de vocês até agora, eu digo para vocês que se eu pudesse voltar atrás e refazer disciplinas da minha graduação, faria isso completamente diferente hoje, tá? Bom, vamos lá. A pergunta, eu vi Matheus, né? Matheus. A pergunta, Matheus, eu acho que ela vai muito no caminho do que a Marielle falou, mas o que eu queria chamar a atenção é assim, um tratamento que o paciente faz e não reage, quer dizer, eu fiz um atendimento, fiz intervenções e o paciente recidiva, fiz intervenções, o paciente recidiva, fiz intervenções, o paciente recidiva, alguma coisa está faltando. Não sei o que é, porque eu não conheço o paciente, mas alguma coisa está em prejuízo. Esse tratamento não está funcionando. E, cara, é um negócio muito louco isso, porque isso que está faltando pode ser outros sistemas que estão comprometidos. Então, por exemplo, eu já peguei paciente com pubalgia que tinha lá disfunções importantes de mobilidade de rim. E isso interferia na função, em facilitação de segmentos lombares, e a partir daí de tônus de musculatura adutora, por exemplo, e de mobilidade de articulação ilíaca, por exemplo. Ok. Mas também já vi casos de paciente lutador de karatê com pubalgia que o problema do cara era psíquico. Ele tinha condições psíquicas que estavam diretamente relacionadas com questões ligadas à condição dele lá de dor naquela musculatura, de tensão na musculatura adutora e de dor na região da síntese pública. Então, cara, assim, ó, acho que a melhor resposta que eu posso te dar é assim, ó, se não está funcionando, a conduta tem que ser revista. E provavelmente outros aspectos têm que ser abordados. Tá? E eu vou te falar, muitas vezes esses aspectos eles estão além dos estruturais, dos músculos esqueléticos. É a única coisa que eu posso dizer. E se o profissional que está atendendo hoje, ele consegue chegar até ali, não é vergonha nenhuma pedir ajuda para um outro profissional que possa, de repente, fazer uma abordagem diferente e procurar isso em outro lugar. Por quê? Porque tem inúmeros lugares que devem ser procurados. Então, também, eu não consigo te dar uma relação diagnóstica, porque eu poderia montar aqui, pelo menos, umas 35 cadeias, mas a gente não tem tempo para discutir isso. Certo, professor Bruno. Agradeço aí a resposta ao Matheus. Acho que você realmente comenta, né, com bastante propriedade a amplitude que é esse assunto, né? Na verdade, não é uma simples relação estrutural, né, entre uma musculatura e a predisposição a uma disfunção. Claro que isso vai ser levado em consideração, mas como você trouxe em muitos exemplos durante a sua apresentação, existem outras fontes e outras conexões que, muito provavelmente, dentro de um trabalho fisioterapêutico mais próximo do convencional, não será abordado, né? Será abordado com algumas limitações. E aí acho que vem realmente a importância de um profissional que tem uma formação diferenciada e que estude amplamente toda essa rede de conexões entre esses sistemas para tentar identificar outras possíveis causas, né? Acho que realmente é muito importante essa abordagem que você traz. Partindo aqui para a pergunta do Bruno, que é o nosso presidente aqui da LAS, ele parabeniza pela palestra e pergunta como funciona o valor da intervenção e o tempo de tratamento, visto que é muito direto a relação de investigação, diagnóstico e tratamento da disfunção. E aí uma outra pergunta que ele faz aqui, se você pode, resumidamente, dar uma continuidade naquele exemplo do paciente com cefaleia, cervicalgia e lombalgia, qual que foi a sua rotina aí de raciocínio, né? Que encaminhamento que você deu dentro dessa abordagem com esse paciente, Bruno? Tá.
O valor, será que é o custo? É o valor de sessão? Será que é esse? Eu entendi que sim. Ele confirmou aqui no chat que sim. Uhum. Ô Bruno, primeiro obrigado mais uma vez aí pela parceria aí durante todo o trabalho aí da gente organizar a palestra, etc. Mas enfim, cara, a consulta de osteopatia, o valor depende e varia muito de região para região, tá? Então, por exemplo, eu tenho colegas que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, que cobram R$ 400 uma consulta. Mas é São Paulo e Rio de Janeiro, quer dizer, é uma condição aí, eles atendem um público muito específico e é uma realidade diferente de renda na cidade. Mas o que a gente vê em geral é que as consultas ali, de uma pessoa que tem experiência de trabalho com osteopatia, elas giram pelo menos em torno de R$ 200. Então, de 200 a R$ 300, alguma coisa nesse sentido, que a gente consegue ver isso. Agora, a grande diferença, Bruno, é que em geral essas consultas também, elas não têm, a pessoa não faz 10 sessões de osteopatia. Então, a grande diferença é essa. Em geral, eu particularmente, assim, eu gosto de atender o paciente pelo menos 3 vezes. Mesmo que ele melhorou na primeira. Eu gosto de ver ele pelo menos 3 vezes, porque eu preciso avaliar vários aspectos, às vezes que esses que extrapolam aí condições estruturais e tal. Então, e aí, eu acho importante pelo menos 3 atendimentos para poder avaliar tudo isso. Então, assim, mas como o paciente evolui, depende também muito de cada paciente. Você sabe que tem paciente que parece que cria dependência, né? Então, tem paciente que fala assim, não, eu não quero fazer mais toda... Em geral, a gente faz uma consulta por semana, principalmente no início, e à medida que o paciente evolui, a gente vai espaçando essas consultas. Então, às vezes, a cada 15 dias, 20 dias, uma vez por mês. E tem paciente que meio que fala assim, não, eu gosto de ir uma vez por mês lá, para poder o cara me dar uma ajustada lá e eu me sinto mais confiante, mais confortável. Então, depende muito do objetivo, do que o paciente está buscando, de como é que ele está imaginando a resposta do tratamento e coisas nesse sentido, tá? Continuidade do tratamento que eu dei, né? Então, por exemplo, aquela paciente lá, a condição de estresse gerou uma facilitação em segmento torácico baixo a partir de uma facilitação de suprarrenais, ciclo de cortisol, tá? Então, como é que eu trabalho com esse paciente? Eu trabalho com técnicas diretas em vísceras, principalmente vísceras nos rins, trabalho com manipulações em nível torácico baixo e na articulação ilíaca. Por quê? Porque esse nível torácico baixo vai ter uma repercussão direta. Fáscia do diafragma, fáscia do quadrado lombar, fáscia do ilio-psoas, bloqueio da articulação do ilíaco. Então, trabalharia nesses músculos e nessa articulação. Técnica articular direto na cervical, por quê? Pela informação que o nervo frênico está mandando lá para cima, e o nervo frênico está facilitado por quem? Por conta do diafragma. Então, técnicas de manipulação na cervical, abertura de forame jugular pela disfunção de nervo vago provocada pelo aumento de simpaticotonia, quer dizer, o paciente ele tem um déficit autonômico. O aumento de simpaticotonia vai exigir um maior disparo de impulsos parasimpáticos também. Então, abertura de forame jugular, manipulações cervicais, para tentar normalizar também fluxo de artéria vertebral. Então, eu quebro o mecanismo de facilitação dos músculos cervicais, quebro o mecanismo de facilitação da inervação simpática de rim, trabalho sobre os músculos e articulações da sacroiliaca que estavam sobrecarregando a lombar, e aí, teoricamente, a gente consegue uma melhor ação sobre os sintomas. Isso vai resolver, Bruno? Não sei, porque tem um mecanismo de estresse importante ali, atuando sobre isso. Mas a diferença, Bruno, que eu acho que isso aí é das coisas mais importantes em tratamento de saúde. Das coisas mais valiosas que a gente pode dar para o paciente. Informação. A hora que o paciente senta do teu lado, você fala assim, vem cá que eu vou te explicar o que está acontecendo com você. Porque o médico me falaram que eu tenho dor de cabeça, dor disso, Peraí, não é isso. Vem cá que eu vou explicar o que está acontecendo com você. O que está acontecendo na tua vida? O cara fala, mas por que você está perguntando isso? Olha aqui como é que você está. Olha como é que o teu corpo está. Olha como é que os teus músculos estão. Senta aqui, o que está acontecendo com você? Cara, está acontecendo um problema meu, está acontecendo isso. Eu vou explicar. Isso está acontecendo isso com... a tua coluna está assim por causa disso, está assim por causa disso, está assim... Você entendeu como que a tua vida está interferindo no teu corpo? Cara, isso não tem preço. Isso chama liberdade. Liberdade de poder enxergar minha vida e como que ela repercute no meu corpo. E isso são raras as pessoas que conseguem oferecer para um paciente. E é o que a gente tem de melhor para oferecer para ele.
Muito importante essa fala sua, Bruno. O Gabriel, ele faz uma pergunta aqui na sequência a respeito de contraindicações da osteopatia. Então, eu imagino que você tenha que falar disso com algumas particularidades, mas se você puder, de uma forma geral, né, sintetizar essas contraindicações para o Gabriel, né, fazendo também as devidas ressalvas, esclarecimentos que são importantes. Então, Gabriel, assim, bem sucinto, tá? Não tem contraindicação. O que a gente tem é cuidado. Então, a gente não vai fazer técnica em tecido que está estruturalmente comprometido. Eu não vou fazer técnica craniana com paciente com aumento de pressão intracraniana. Eu não vou manipular a costela de uma senhora de 80 anos de idade, magrinha, branquinha. Quer dizer, a chance de eu provocar uma fratura é muito grande. Eu não vou manipular a cervical de um paciente que acabou de sair de um acidente automobilístico. Então, quer dizer, não tem contraindicação. Por quê? Porque o que a gente tem que fazer, se a gente tiver uma boa avaliação, a gente vai tomar todos os cuidados necessários para não colocar em situação de prejuízo ou de carga excessiva um tecido que está comprometido. Então, assim, se tiver uma boa avaliação, não tem contraindicação. A gente tem os cuidados. O que a gente pode fazer, o que não pode fazer, dependendo da condição de cada tecido. Ok, muito obrigado, Bruno. Acho que fica importante o recado aí da relativização, na verdade, que existe dentro desse assunto, né, uma vez que quando o caso ele é bem avaliado, né, quando se toma o devido cuidado em relação a isso, nós voltamos à importância da avaliação novamente, todo esse raciocínio do que se deve ou não deve fazer naquele momento fica mais claro, né? Então, acho que isso também a gente consegue trazer para o campo da fisioterapia de uma forma geral, nas suas diferentes áreas de atuação. Acho que vale aí o seu lembrete novamente. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta e deixo espaço aqui para mais alguém que queira perguntar. A respeito do uso de tecnologias de informação e comunicação, né? Acho que nós estamos vivendo uma situação bastante atípica e nova, né? E que acaba trazendo para nós alguns dilemas em relação a profissões que são essencialmente práticas, né? Como é a nossa profissão. E isso gera uma discussão a respeito de teleconsulta, telereabilitação, e é claro que os profissionais têm pontos de vista diferentes a respeito disso. Queria saber um pouquinho de você, dentro da osteopatia, né, primeiro se isso vem sendo discutido, ou como vem sendo discutido, e qual a sua posição a respeito disso, como é que você enxerga, se você enxerga isso como uma oportunidade ou não, temos limites para isso, enfim, se você poderia falar um pouquinho para nós, sua visão sobre esse assunto. Ok. Professor, eu coloquei um formulário aí, uma avaliação bem rapidinha, depois, quem quiser puder me ajudar, é um feedback que eu gosto de ter sempre em relação às apresentações, então, não é obrigatório não, quem achar que dá um tempinho depois, copia esse link, cola aí, é um formulário bem rapidinho, bem tranquilo. Professor, assim, né, teleconsulta. É claro que a gente vai ter uma série de limitações quando a gente não tem a possibilidade de usar as ferramentas tradicionais de trabalho de avaliação e intervenção. É claro, é óbvio. Então, assim, a osteopatia, a base, como a fisioterapia também, né, mas a alma desse trabalho que a gente faz é avaliação de movimento e, a partir de avaliação de movimento, prescrição de movimento. Então, a alma é isso. Agora, o melhor que a gente pode fazer agora é a teleconsulta, então eu sou a favor. O paciente pode ser, de alguma forma, beneficiado com qualquer tipo de trabalho ou de ajuda que a gente possa dar, e essa é a única alternativa, então eu sou a favor. Os dois entraram em consenso que essa é uma boa possibilidade nesse momento, então eu sou a favor. Então, assim, eu sou a favor da liberdade, eu sou a favor que as pessoas possam se comunicar e esclarecer, estabelecer limites e condições ali de necessidade. E vejo assim, né, tudo que pode ser oferecido para um paciente numa teleconsulta vai ser oferecido? Não, mas tenho absoluta convicção. Mas se essa for a única possibilidade a ser feita nesse momento, então eu sou absolutamente a favor, desde que isso possa realmente trazer algum tipo de benefício para esse tipo de paciente. Perfeito. A Vitória deixou uma pergunta aqui na sequência. Como você aborda a questão da investigação a respeito da vida do paciente, visto que ainda existe uma crença de que isso é uma barreira, né? Então,
como que você lida aí com essa abordagem, com esse tipo de investigação? Aí ela complementa, mesmo que hoje em dia a abordagem biopsicossocial seja mais contemplada, ainda vemos uma dificuldade em abordar isso. Nossa, excelente pergunta. É assim, Vitória, se o paciente me der a possibilidade da gente discutir a vida dele, faremos isso. Se ele não me der essa possibilidade, a minha mão dá. Porque através da minha mão, eu consigo perceber quais são os sistemas e tecidos que estão funcionalmente comprometidos ou não. E através, a gente estuda também um pouco de psicobiologia, que é entendendo como cada tipo de célula se comporta frente a determinada situação de vida. Então, assim, e por uma série de oportunidades, eu já coloquei a mão no paciente, senti determinadas disfunções, sei o que aquilo representa na vida dele, mas o paciente não me deu abertura de falar sobre isso. Então, o que eu faço? Eu vou oferecer para ele o que ele me deu a possibilidade de oferecer dentro da experiência, expectativa dele. Isso faz parte da prática baseada em evidências, do modelo biopsicossocial, né? Então, a gente vai poder oferecer para o paciente aquilo que ele dá liberdade para que a gente ofereça. Mas, assim, eu não preciso que ele compactue comigo verbalmente as experiências dele, porque o corpo dele está fazendo isso, e a gente aprende na osteopatia a estabelecer esse tipo de diálogo, tá? E é das coisas mais lindas que tem no trabalho de osteopatia. É diálogo, mão e corpo do paciente. Muito bom. Várias pessoas parabenizaram, agradeceram, já querem fazer uma consulta, né? Estão aí interessadas no trabalho e possivelmente numa formação nessa área, né? Acho que é importante você trazer, né, essa possibilidade aqui para nós, né? Como eu disse anteriormente, nós temos vários graduandos aqui, mas também temos profissionais que eventualmente querem ter uma formação diferenciada ou querem acrescentar, né, dentro do seu arsenal de conhecimentos, tanto de avaliação quanto de intervenção, outras formas, né, de raciocínio, de trabalho que você trouxe aqui para nós nesse momento. Eu acredito que não há mais nenhuma pergunta, se eu não deixei passar alguma delas, então eu gostaria, Bruno, de mais uma vez, né, agradecer a sua disponibilidade em participar aqui conosco. É muito importante esse tipo de parceria para nós, né, para a Liga, né, para os nossos ouvintes. Espero que vamos ter outras oportunidades de, em outros momentos, contar com a sua presença em outras palestras, em eventos que a LASE vem organizar, ou mesmo que a nossa instituição, o FTM, vem organizar. E agradecer mesmo por toda a dedicação, aí, o seu cuidado em transmitir a mensagem com bastante carinho aqui para o nosso público que está nos acompanhando. Obrigado, professor, mais uma vez pela oportunidade. Espero que qualquer dia eu possa presencialmente aí conhecê-los e a gente talvez até, de repente, fazer alguma parte prática para poder entender melhor o trabalho, como funciona. Tem muita oportunidade ainda para fazer isso. Já assumo o compromisso de amanhã pela manhã mandar para vocês aí os slides da palestra, mando algumas informações também sobre formação de osteopatia, que eu acho que podem ser interessantes, então compartilhem isso no e-mail com vocês, e todos os contatos, né, os meus contatos pessoais, da escola, enfim, ficamos à disposição para ajudar sempre no que for possível. Nós que agradecemos mais uma vez por toda a atenção desde o início. Teve uma pergunta aqui no finalzinho, aqui, ó, quase no final do segundo tempo aqui, ó, poderia dizer um pouco mais sobre essa parte de saber o que está ocorrendo com o paciente pelas mãos, como funciona isso? Essa é uma pergunta que surgiu na sua última fala. Eu vou tentar dar um exemplo. Tá nervoso aqui ainda. Eu vou tentar dar um exemplo, então. Então, por exemplo, peguei lá uma paciente que tem uma protusão discal lombar baixa, e numa avaliação que a gente chama avaliação de ausculta palpatória, né, ausculta manual, a gente vai tentando estabelecer tentando avaliar uma tensão facial meio que global. Então, a gente, com essa avaliação, a gente consegue perceber nas mãos em que região do corpo dela está a restrição facial mais importante, mecanicamente mais importante. Então, não é energética, é mecânica mesmo, onde que está isso. E eu percebi que na pelve dela tinha uma restrição mecânica mais importante. E quando eu comecei a colocar minha mão na região perto da síntese pública
para avaliar a parte pélvica, eu percebi que a paciente ela entrou em desautonomia assim, de maneira importante, quer dizer, o ritmo respiratório dela mudou muito, o batimento cardíaco dela mudou muito, a cor do rosto dela mudou, então eu percebi que aquela região, autonomicamente, a repercussão autonômica foi tão grande que emocionalmente aquela região era extremamente importante para ela. E fazendo uma avaliação de mobilidade dos tecidos da pelve, eu percebi que tinha uma restrição de movimento muito importante da região de útero. Então, a restrição de movimento importante na região de útero é muito comum mulheres que têm conflitos de ordem sexual apresentarem, não estou falando que toda restrição de útero é conflito sexual, mas o tipo de reação e de exacerbação me levava a crer isso. Então, quando eu fui fazer a minha entrevista para essa paciente, eu com muito cuidado comecei a fazer perguntas, né, mas para poder chegar até a informações de algum tipo de problema sexual, abuso sexual, enfim. Eu sei que na terceira... Então, Bruno, como é que são isso? Qual idade que foi sua primeira relação sexual? Primeiro, você tem dor durante a sua fase menstrual? Eu tenho, aumenta muito minha dor. Com quantos anos você tinha quando foi a tua primeira relação sexual? Foi tanto. Você tem namorado hoje? Eu tenho namorado. Quando você vai ter relação sexual com seu namorado hoje? Você sente prazer na relação sexual? Não, não sinto. É claro, pessoal, que a gente já tinha um determinado nível ali de sincronia ali para poder chegar nesse tipo de informação, né? Até chegar na informação, você já foi abusada sexualmente? E quando eu fiz essa pergunta, aí ela descarregou, chorou, e me confidenciou uma história de um problema com o vizinho, que até então a mãe não sabia, a irmã não sabia, o pai não sabia, e pelo que ela falou, ninguém sabia disso, e eu fui a primeira pessoa a ela confidenciar essa história, que nem foi um abuso de fato, foi um movimento que o vizinho fez uma vez com ela, que para ela soou como abuso, e quer dizer, aquilo lá estava no corpo dela, provocando uma profunda restrição de mobilidade e de função daquele órgão, que repercutia muito sobre a dor lombar dela. Então, assim, eu sei que ela foi buscar um tratamento para uma dor lombar, e depois de algumas sessões, ela conseguiu ter um orgasmo com o namorado dela, fazendo uma relação sexual. Então, é a profundidade do que a gente pode ajudar os pacientes ali a trabalharem dentro de uma sessão. Então, isso é uma maneira de conversar com o corpo. Certo, Bruno. A Vitória fez um comentário aqui. Então, eu posso dizer que a osteopatia está intimamente relacionada à mobilização de tecidos moles, entre parênteses, liberação miofascial, talvez não como intervenção para tratamento, mas para fins diagnósticos. Então, ela coloca aqui uma possibilidade de considerar essa relação também para fins diagnósticos, não apenas para fins terapêuticos. E acho que é essa a ideia mesmo, né, Bruno? Pelo que você trouxe para nós, né? Exatamente. A osteopatia é um sistema de diagnóstico. A terapêutica, ela pode ser bastante variada, mas é um sistema de diagnóstico, basicamente isso. O miofacial é parte disso, é apenas uma parte. Muito bom, Bruno. Acho que com essa última resposta, acho que nós podemos então dar aqui o encerramento da nossa palestra, e eu espero que realmente possamos, no futuro próximo, contar com a sua participação em outros eventos, e até mesmo de forma presencial, tão logo seja possível, né, para que nós possamos aí ter essa parceria caminhando forte aí nos próximos meses e anos. Eu gostaria de agradecer em nome da LASE, mais uma vez, a sua participação, é muito importante para nós, agradecer a todas as pessoas que puderam estar presentes aqui, prestigiando também o seu trabalho, os conteúdos que você trouxe para nós, deixar o convite a todos para o nosso próximo evento, que será o nosso quarto simpósio introdutório, nosso quarto simpósio da LASE, né, e o quarto curso introdutório da LASE, onde nós teremos, dentro desse evento, uma série de palestras e mesas redondas de caráter multiprofissional, então envolvendo profissionais com diferentes formações, não apenas da fisioterapia, mas também da educação física, da psicologia, da nutrição, né, e para que tenham, né, esse envolvimento com o esporte, com os cuidados ao atleta. Esse evento ele será realizado nos dias 5 e 6 de agosto, tá? E ele será divulgado com mais detalhes em todas as mídias sociais da LASE, então acompanhem, né, o Instagram da LASE,
que vocês tenham acesso a essas informações mais detalhadas, né? Acompanhem também pelo canal todos os conteúdos que nós estamos veiculando nesse importante meio de comunicação que nós estamos desenvolvendo. E gostaria de deixar, então, um convite, né, para esse evento, para que aqueles que puderem participar. É um evento livre de custos, é um evento que será realizado completamente no formato online também, assim como foi a palestra de hoje, e que para nós será muito importante para continuarmos o nosso trabalho em discutir e levar conhecimentos na área de saúde esportiva para aqueles que tenham interesse nesse assunto. Tá? Agradeço mais uma vez ao Bruno pela participação, desejo uma boa noite a todos, né? Tenham uma boa semana, fiquem bem, na maior segurança possível, e nos falamos em breve. Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite a todos. Grande abraço a todos.